Boa noite, meus amados irmãos, que o Senhor possa nos abençoar a mente de cada um esta noite, onde nós iremos continuar nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos hoje precisamente no capítulo 18 e nós vamos trabalhar o 18, apesar que os capítulos 17, 18 e 19, eles são correspondentes, tá bom, meus amados? Então aqui nós vamos falar de coisas abençoadoras nesta noite. Para tanto, convido os irmãos para não só abrir sua Bíblia no capítulo 18 de Apocalipse, mas como também convido os irmãos para que nós possamos orar nesta noite. Vamos orar, meus amados? Pai amado, Pai santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez a Tua igreja reunida, Senhor, una, santa, feliz, Senhor Jesus, por estar diante de Ti, diante da Tua graça. Pedimos, Senhor, venha derramar o Teu poder, o Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa, Senhor, estar presente conosco, nos orientando, enchendo da Tua graça e da Tua santa e bendita misericórdia. Amém. Vamos fazer a leitura, meus amados? Capítulo 18, só tem 24 versículos só. Vamos fazer a leitura, capítulo 18, do verso 1 ao verso 24. E, meus amados, quando chegar até o verso 14, do 14 a 24 é rapidinho, porque eles falam praticamente a mesma coisa, tá bom? Vamos lá? Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido o vinho e o furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplice em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhes em retribuição também. Ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida do fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera. Algumas traduções falam canela. Todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssimo, de bronze, de ferro e de mármore. E de canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, e de cavalos, de carro, de escravos, até de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se instituiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas,
que por meio dela se enriqueceram, conservando Sião de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Porque em um só dia ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros dos quais labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se comparara à grande cidade? Lançaram o pó sobre a cabeça, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam o navio do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos e apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Lembrando o capítulo 4 aí, né? Então o anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarim, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem voz do noivo, nem da noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Ufa! Deu até cansaço, né? Capítulo 18 desenha a grande Babilônia, que é a grande Babilônia com todas as características que são muito próprias da cidade de Babilônia. Então o capítulo 18 fala sobre a queda. Lembra, meus irmãos, que o estilo literário de Apocalipse, às vezes o primeiro versículo é o resumo de tudo que vai ocorrer. Ele abre e inicia-se o assunto, mas logo depois o que ele faz? Ele só vai comentar o primeiro versículo que ele já disse. Lembra que a gente falamos isso sobre paralelismos? É muito comum isso no livro de Provérbios, é muito comum isso nos livros de Salmos. Um versículo define todo o capítulo. E é isso que aconteceu. É exatamente, se você ler o verso 2, é o resumo. Então, se falasse o verso 1 e verso 2, a gente já poderia pular esse capítulo. Só que aqui há algumas explicações que elas servem de aplicações diretas para a nossa vida. Então hoje nós não só vamos identificar algumas características desse texto, como nós também vamos ver uma aplicação muito direta para as nossas vidas. E é porque é tão importante esse texto. Lembrando, irmãos, que o livro de Apocalipse, ele é um livro de consolo, ele é uma carta de amor aos crentes que estão passando por tribulações, dificuldades, perseguições, aqueles que olham para um lado e para o outro e dizem: Senhor, cadê a tua justiça? Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que a humanidade faça todas essas coisas e o Senhor não toma decisão alguma? Então, na verdade, o livro de Apocalipse, ele é uma resposta à petição daqueles que clamam por justiça. Então, é uma carta de consolo a todos os crentes perseguidos, a todos os crentes mortos, a todos os mártires, aqueles que estão inconformados com esse mundo e aqueles que não participam da luxúria da grande meretriz que está sentado sobre a grande Babilônia, sobre a grande cidade que hoje é Roma, naquela época era Roma, e que hoje serve para as nossas cidades. Então nós vamos começar com o primeiro versículo. O primeiro versículo, irmãos, talvez seja um dos versículos bem interessantes aqui, tá? Meus amados, o primeiro verso está escrito assim: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. A palavra outro aqui, irmãos, outro anjo. Talvez você esteja
pensando, então quer dizer que tinha um, aí veio outro anjo. Porque parece que essa palavra dá esse tom, né? É um outro, não é o mesmo, é um outro anjo. Qual outro anjo? Diferente do anjo do capítulo 17. Você pode pensar isso, correto? Mas a palavra outro aqui, eu tenho aqui, digamos, base para dizer que esse outro aqui, ele não se refere ao comum, ou seja, tem um, agora tem outro. Não, o outro aqui está definindo que ele é totalmente diferente. Então a palavra outro aqui não significa que é uma sequência, veio um e depois veio o outro. Não, o outro aqui está dizendo que esse especificamente é totalmente diferente dos anjos que se apareceram até agora. E por que eu sei que talvez a minha interpretação desse texto, no seu tempo verbal, eu não vou ficar citando grego aqui, porque que esse outro aqui, ele não é uma sequência de um depois do outro, mas ele se refere àquele que é totalmente outro, que é hétero, que é diferente. Por quê? Porque ele tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, esses dois títulos que foram dados para ele, já fala quem é esse outro. Ele é anjo por causa de quê? Irmãos, entenda bem. A palavra anjo, que é malar no Antigo Testamento, e angeloi no Novo Testamento, ele cabe vários tipos de interpretação. Pode ser um mensageiro. Por exemplo, os apóstolos eram anjos. Por quê? Porque eles eram mensageiros. Mas o malar de Yahvé, às vezes ele poderia ser alguém que tinha uma aparência humana, mas ele trazia uma mensagem de Deus. Então ele poderia ser só um homem. Mas ele poderia ser também um anjo com cara de homem, que a gente chama de teofania, né? Às vezes é um anjo se fazendo de homem, mas ele é um mensageiro de Yahvé, né? Ou seja, o malar de Yahvé. É possível também. Só que às vezes quem é que se fez de anjo? O próprio Deus. No Antigo Testamento aparecia de quando em quando, o próprio Cristo apareceu no Antigo Testamento como anjo. Ou seja, o próprio Deus se manifestando. Por isso que a palavra teofania é justamente isso, a manifestação do próprio Deus. Mas como que ele se manifestava? Em aspecto humano. E depois, como é que Cristo se manifestou na terra? Através da encarnação. Talvez seja o exemplo de humanidade maior que já existiu na face da terra. Então, esse outro anjo, ele tinha grande poder e a terra foi inundada com a tua glória. Aonde você já ouviu essa expressão? Que toda a terra está cheia da tua glória. Aonde vocês ouviram isso? Isaías capítulo 6. O próprio Deus. Não está isso no capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja, a presença dele encheu o quê? Toda a terra. Então, o que está querendo dizer aqui o texto? E depois destas coisas, que coisas? Você vê que ele está introduzindo um novo assunto. Depois que coisas? Ele mostrou lá a besta, a destruição da grande meretriz, ele mostrou a Roma se manifestando, né, através dos seus atos, a perseguição dos cristãos. Então, depois dessas coisas, ou seja, depois da perseguição, depois das pessoas se prostituírem com essa prostituta, depois que elas cederem a essa prostituta, o que vai acontecer? Vai acontecer uma sentença. E o capítulo 18 abre com essa sentença, mas essa sentença ela não vem sem antes de uma advertência. E quem é que inaugura, ou seja, inaugura esse momento agora, o derramar o último do cálice, onde que Deus vai executar toda a sua vontade? Ele vai fazer. Quem é que vai executar isso tudo? Quem é que executa tudo na terra? Aquele que é digno de abrir o selo. E quem é esse? Aquele que foi morto, aquele que ressuscitou. E a terra foi cheia
da sua glória. Como que eu sei então quem é esse que se manifestou agora então aqui? Gente, esse anjo é o próprio Cristo. Por que que eu posso confirmar isso? Vamos lá. A terra foi iluminada com a sua glória. Ao que corresponde o mesmo texto que está em Apocalipse 10, 1. E quem era essa figura que estava em Apocalipse 10, 1? O próprio Senhor Jesus. Seu semblante era como o sol, e a glória é uma prerrogativa de Deus Pai e de seu Filho unigênito. Ou seja, onde nós vimos também toda a terra cheia da glória? Em João 1,14, em João 2,11, em João 12,41, em João 17,24, em Apocalipse 1,16, Apocalipse 10,1 e Apocalipse 21 e 23. Meus amados, se não servir para vocês, nós ainda temos, olha só, onde, como aqui, a iluminação é representada como saída da glória, ela também, por cuja glória toda a terra foi iluminada, e não pode ser outro senão o Senhor da terra, mas este é apenas Cristo. Apocalipse 2,10. Toda dúvida, porém, é a retirada pela passagem fundamental. Essa passagem é de Ezequiel 43, 2, onde se diz que Jeová, a terra foi iluminada por sua glória. Então essa referência aqui, ela é a referência em Ezequiel 43, 2. Alguém quer ler algo? Ezequiel 43, 2, só para que a igreja me acompanhe. Depois também está em Abacuque 3, 3, em Salmo 51 e Salmo 94, 1. Então eu dei aqui só umas 15 referências para dizer que o capítulo 1 é o próprio Cristo. Ezequiel 43, 2. Quem pode ler bem alto? A entrada 43, né? 43, 2. E de repente lá estava vindo do Oriente a glória do Deus de Israel se aproximava. O som da sua voz parecia o barulho de uma grande queda d'água. Toda a paisagem se iluminou com a glória divina. Então, quem é esse o Rei da Glória? Quem é esse o Senhor dos Exércitos? Quem é esse o Todo-Poderoso? Estou citando o Salmo, tá? Então vocês percebem que claramente o verso 1, quando ele fala de um outro anjo, não é a sequência de um depois o outro, mas na verdade o outro é como definição aquele que é diferente, ele é hétero, é a palavra aqui é hétero, que é outro. É o que eu sempre costumo dizer, quem falava isso era o Dietrich Bonhoeffer, né? Ele falava que o Senhor é totalmente outro, e esse texto deixa bem claro isso. E o que ele fez? Verso 2. E olha só o que esse outro anjo, aqui dizendo que é o próprio Senhor, ele fez o que? Ele fez uma sentença. O que ele disse? E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu. A grande Babilônia se tornou morada de demônios. Aqui está coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiável. Como está a versão de vocês aí? Hã? 2. É. Com quem se prostituíram os... Isso. A palavra coito aqui, tá? Eu acho que os mais antigos até conhecem essa palavra, mas ele está falando sobre uma atividade sexual, tá? Ou seja, prostituição propriamente dita. Então a palavra coito aqui ela é substituída pelo prostituição. Tá? Só que o tradutor aqui ele fez uma equivalência formal, então ele interpretou a prostituição como o ato da prostituição, porque o ato da prostituição é esse nome, coito. Todo tipo de ave imunda e detestável. Mas ele coloca a vírgula como um conectivo, ou seja, o primeiro
a Babilônia se tornou morada de demônios, e depois veio o quê? Covil de toda espécie de espírito imundo. Isso, covil. Refúgio de toda espécie de Essa chama-se equivalência dinâmica. Ele tentou encontrar uma palavra que se enquadrava numa interpretação melhor. Mas por que é tão importante para mim agora a equivalência formal? Eu achei muito adequada essa versão da ARA aqui, tá? Revista e atualizada. Por que eu gosto dela? Porque ele fala da intimidade de relacionamentos e o tipo de relacionamento. Quando ele fala que caiu a grande Babilônia e ela se tornou morada de demônios, ou seja, o lugar onde os demônios habitam, e é lá que se relaciona todo tipo de espírito imundo e toda a ave imunda e odiável ou detestável. Irmão, essa imagem sabe de quê? Irmãos, você sabe o que é a imagem disso aqui? Cemitério. Essa era a visão. Essa era uma visão pública que as pessoas achavam. As pessoas achavam que cemitério era um lugar de morte. O judeu não frequentava um cemitério. Ele nem entrava, nem tocava em coisa imunda. Então, o cemitério era local de quê? Aves imunda e odiável. Quais são as aves imunda e odiável para eles? Urubu, corvo, ou seja, aquilo que se alimenta de coisa podre, carne humana. Você está entendendo? E espírito imundo, por quê? Porque todo pecador está lá. E é ali que se fazia feitiçarias, era ali que se faziam encantamentos, era ali que se fazia necromancia, né? Se conversavam com os espíritos imundos da época. Essa era uma coisa muito comum entre a cultura desse povo, principalmente a cultura babilônica. Está fazendo uma imagem da cultura babilônica, a cultura persa. Eles tinham essas questões de consultar os mortos, essa necromancia. Isso era extremamente abominável sobre o aspecto da visão judaico-cristã e da visão judaica propriamente dita. Então isso aqui era terrível. Então ele está falando o que se tornou a Babilônia? Lugar de mortos. Para nós a palavra morte é só uma passagem e tal, né? O pessoal tenta minimizar a morte. Mas para aquele que está em pecado, a morte é terrível. A morte, gente, para quem não é cristão e que não ressuscitou em Cristo, a morte é terrível. Ela é o início do sofrimento eterno. Ela é horrível. Ela é o prêmio pelas ofensas contínuas que nós fazemos a Deus. E Deus retribui na medida exata. Nossa, mas por que Deus quer nos condenar eternamente? Porque Deus é eterno. Mas o que tem a ver em ser eterno? A gente só pecou aqui de 70, 80 anos. Por que Ele vai a vida inteira nos punir então no inferno? É porque para Deus todos os atos já aconteceram. O tempo, o espaço e o tempo é uma coisa humana, mas para Deus essas coisas acontecem a todo momento, ininterruptamente. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus as coisas são. Então a sua ofensa ofendeu Ele desde quando Ele te criou, e está te ofendendo, e está ofendendo Ele até hoje. Ou seja, desde quando Deus criou os astros da terra e Ele criou todas as coisas, Ele já está sendo ofendido por mim, que nasceu na década de 80. Na verdade, na década de 70. É que sou de 78. Então, na verdade, eu surgi nessa época, mas eu já ofendo a Deus há muito tempo. Como que eu sei disso? Porque Jesus é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então, eu já não era visto como pecado para o Senhor, porque o sangue de Cristo, que ainda iria morrer por mim, e que morreu por mim, já tinha pagado os meus pecados. Mas aqueles em que não foi caído sangue sobre ele, e não houve arrependimento, e não houve conversão, ele ofende o Senhor, está ofendendo, e vai continuar ofendendo. Então, por isso, a recompensa sobre pecar contra um Deus eterno e bondoso é receber o quê? A justa medida. E qual é a justa medida? Julgamento eterno, porque Deus é eterno.
Talvez vocês nunca tenham ouvido essa explicação, né? Mas é porque a seita adventista, ela fala que Deus não é tão ruim assim, como é que ele vai culpar? Então eu já estou explicando essa situação, porque essa conversa deles não cola, porque Deus não é um ser humano. Então ele não se ofende hoje, que bonzinho e tal, não. Ele julga com reta justiça. Deus é amor, mas Deus acima de tudo é justiça, porque para ser justo precisa ter ira, e para ter ira precisa ter amor. Porque qual de nós aqui não está irado contra o pecado? Qual de nós aqui, sendo humano, não está irado com a injustiça? Quando você vê o direito do pobre sendo tirado, uma criança passando fome ou sendo, enfim, degradada de qualquer forma, se você não se irá com isso, é porque você não ama, é porque você não sabe o que é amor, você não sabe o que é justiça. Então Deus tem que estar irado. Por quê? Porque Deus ama, e Ele ama incondicionalmente, por isso Ele tem que estar irado. Por eu amar o meu filho, se eu ver algum filho sendo maltratado, eu vou me irar. E eu que sou injusto, eu que sou impuro, mas que eu tenho a imagem dele, eu tenho a imagem de Deus, eu vou reagir em atos de justiça. Por quê? Porque eu sou feito em imagem de Deus. E se eu sou só um reflexo, só uma imagem distorcida de quem Deus é, imagina o próprio Deus, que é infinitamente justo. Então, Ele está irado o tempo todo. Nós entendemos agora a ira de Deus, né? Então ele clamou forte em grande voz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Então a gente entende que esse é o lugar das imundícies, é o sepulcro, é a morte. Esse vaticínio pós-evento, ou seja, gente, Babilônia já foi destruída há muito tempo, gente. 400 anos antes de Cristo, Babilônia foi destruída por quem? Pelo Império Persa, Medo-Persa, Alexandre o Grande, Ciro o Grande. Ele foi lá e destruiu tudo. Ele venceu Babilônia, ele destruiu Babilônia. E aqui, esse anjo forte, no ano 100, ele está gritando ali, aproximadamente ali no ano 100, no primeiro século, ele está gritando que caiu, óbvio que caiu, gente. Não, vocês não entenderam. Agora ele está falando de um vaticínio ex eventis, ou seja, né, um latim aí, né? Ele falou de alguma coisa que já aconteceu, mas que vai acontecer de novo. Ele agora colocou como um tom profético que esse sistema maligno, esse sistema de mercado e todas essas coisas vai cair de novo. E vai cair quando? O Senhor está mostrando que vai cair agora. Ele está apontando para frente. Ele está apontando para a nossa era. Ele está apontando para a nossa época. Tá? Ou seja, esse vaticínio eventis, ele aponta para o julgamento do grande rei. Por isso que eu estou falando que é ele que está julgando, é o próprio Cristo, o soberano. Ele é soberano sobre Babilônia e sobre Roma simultaneamente. Ou seja, agora a nova Roma é a Babilônia. Então agora está apontando para Roma, mas na verdade está apontando para uma futura Roma, que possivelmente é a nossa que nós vivemos hoje. E a gente vai explicar o porquê disso. Verso 3: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Quem é que entendeu esse texto? Vocês entenderam o que esse texto significa? Gente, parece ser um texto complexo, mas é porque vocês não prestaram atenção direitinho. Se vocês se esforçar só um pouquinho, o que vocês vão perceber? Olha só: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E qual que é a fornicação? E os reis da terra fornicam com ela. Vocês estão vendo? A palavra é prostituir. Ou seja, e a palavra prostituição aqui, ela está relacionada com o quê? Gente, não é com o ato em si, o ato de relação sexual. Não, a prostituição é deteriorar, é acrescentar algo, é misturar alguma coisa ao que está no meio. Se prostituir significa adorar outra coisa.
É idolatria. Prostituição é idolatria sobre esse aspecto. E dentro do Antigo Testamento, essa é uma imagem muito comum no Antigo Testamento, quando fala que Israel se prostituiu com os outros deuses. Aí você fala, como assim? A cidade inteira saiu por aí se prostituindo? Não, não foi isso. Ele está falando que está traindo Deus com uma outra coisa. E qual é a outra coisa que as nações estão traindo Deus? Está aqui, com os mercadores da terra, e se enriquecem com a abundância das suas delícias. Ou seja, a palavra delícias aqui, talvez vocês podem pensar assim, nossa, tem tanta coisa que é deliciosa, eu gosto. Sim, mas nessa época, presta bem atenção, quem é que tinha todas as delícias? Só os imperadores, só os monarcas, só quem tinha muito dinheiro. O povo vivia de quê, gente? Farinha, azeite e água, acabou. Quando que uma pessoa dessa época vai comer uma carninha, nem nada, é a coisa mais rara do mundo, talvez na Páscoa, uma vez por ano, comer alguma coisa, ou quando ia oferecer ao templo, mas era só esse momento. Então, o que aqui é uma denúncia de quem? De que Roma estava cada vez mais rica, se preocupando com coisas bestas, trazendo opulência para si, enquanto isso, os pobres morrendo de fome. Nada parecido conosco. Você percebe pessoas e pessoas milionárias com tanto dinheiro, com tanto recurso, poderia, sabe, estar ajudando a fazer um monte de coisa, ajudando pessoas. E o que está acontecendo? Elas não estão nem aí. Pessoas morrem de fome, padecem necessidade, e essas pessoas estão cada vez mais ricas. Essas pessoas gastam 9, 10 mil reais no mês com um cachorro ou gato, e elas não lembram que existem crianças passando fome e que elas poderiam estar contribuindo com a sociedade mais justa e melhor. E essas mesmas pessoas que gastam isso tudo com cachorro são as que criticam os outros que não ajudam os pobres. Que hipocrisia! Ah, mas então não devemos cuidar dos animais? Devemos, com certeza devemos cuidar dos animais. Essa é uma prerrogativa daquele que é cristão, tratar bem os animais, mas entendam, a sua prioridade são as pessoas que estão à sua volta. Então as pessoas, aqui, o que acontece? Os mercadores se enriquecem com a abundância das suas delícias, e as delícias vão ser citadas. Mas eu queria dizer para você que a sedição ao sistema maligno que será descrito aqui, o consumismo que gera frustração, ansiedade, opulência, banalização dos valores da coisa e a necessidade que nunca será satisfeita. É com isso que as pessoas estão se prostituindo hoje. Irmãos, eu tenho um celularzinho Samsung, eu não sei nem o nome dele exatamente, é ele que está gravando aqui para as pessoas que estão me vendo, e a igreja sabe disso. Então, ele cumpre toda a sua função, ele está fazendo tudo isso, mas existem pessoas hoje que estão preocupadas com talvez o iPhone 15, eu não sei qual é a escala aí, mas você vê que essas pessoas só se sentem realizadas se elas tiverem ele, porque se elas não tiverem ele, sabe o que acontece? A vida dela desaba. Tem pessoas que amam tanto as coisas, isso é opulência, isso não tem necessidade nenhuma. Por exemplo, quando você pega um carro, você compra, às vezes um carro, de um ano para o outro, ele só sofreu um safety lift, ou seja, só mudou o farol e o para-choque, mas o carro é exatamente o mesmo. Isso na indústria, na engenharia, a gente chama de obsolescência. Só que é o seguinte, ele ficou obsoleto não pela sua função, mas pela sua aparência. Então mudar a aparência significa o quê? Obrigar o indivíduo a comprar algo que é um pouco mais novo. E aí vai, e aí vai, e vai. E você vê que as pessoas estão presas nesse consumismo a tal ponto que elas ficam frustradas porque o seu carro não é o carro que ela queria ter.
Ou a sua casa não é a casa que ela queria ter, eu queria isso aqui, eu queria aquilo, eu queria aquilo. Irmãos, não tem problema vocês quererem uma coisa melhor para você, isso não é um problema. O problema é fazer disso um motivo ou de alegria ou de frustração. Aí nós vamos entender, quando o Tiago fala, pedis e não recebeis, é por quê? Pedis mal. Vocês estão pedindo porque vocês não querem gastar com pão, vocês querem gastar com qualquer outra coisa, e vocês estão insatisfeitos, porque Deus não dá isso. E nós somos todo dia tenazmente assediados, e a gente se deixa levar. Nós estamos fornicando com a luxúria e com a meretriz, e não estamos vendo. A nossa TV não pode ser de 50 polegadas, porque existe uma de 60 e que ela é 4K. A minha OLED não é o suficiente. A minha só tem 4.000 não sei o que de cores. Eu quero aquela lá que é 4K. Por quê? Eu estou dando um exemplo tão bobo, tão pueril, mas você vê pessoas se matando por isso, se vendendo por isso, se prostituindo por causa disso. E elas têm as coisas, não porque ela precisa das coisas, mas pelo status de tê-las, e que as outras pessoas interpretem ela como alguém de sucesso, ou por ela fazer parte de um determinado grupo, mas ela não precisa dessas coisas. E o próprio Deus está ensinando, não caia nessa, porque essa é a conversa da grande Babilônia. A Babilônia quer tirar o objetivo da sua vida, quer desfocar você, quer te dar outros deuses para você se comunicar com ela, mas a sua satisfação deveria ser só em Cristo Jesus. Irmã Eliana? Não, eu estava querendo fazer a relação disso que você estava falando com o texto que a gente estava lendo. Então é isso das pessoas, elas quererem sempre, estar em status, querer estar em evidência. Isso. Essa é a luxúria, esse é o relacionamento com a meretriz. E ele vem como? Por quê? Porque Roma, depois que ficou rica, o que os seus principais senhores queriam? Coisas que não existiam lá. É onde entram os mercadores. A cor escarlata, né, que é o azul forte, ou o púrpura, que é o vermelho, lá você vai ver várias cores ali que são muito específicas, que não se acham ali. É preciso buscar em outras regiões, e elas se vestiam com essas roupas, elas tinham status, porque tudo isso era um destaque. Então vocês percebam que essas pessoas estão envaidecidas de si mesmas, estão entregando a isso. Então vamos lá. E ouvi outra voz do céu que dizia, olha, engraçado, ele está explicando isso no capítulo 3, tem gente que, lá é covil de ladrão, lá é covil de coisas ruins, podre, tudo que não presta é lá, mas parece que alguém vai e corta a conversa. Olha só, tem um anjo super mal educado, enquanto o próprio Deus está explicando, aqui no capítulo 3, ele está explicando que todas as nações beberam, e no meio da conversa veio, sabe aquele anjinho? No meio da conversa ele atrapalha, sabe? Parece que tem dois adultos conversando e chega alguém do nada e corta você. Foi o que aconteceu no verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Mal explicou-se o que está sendo dito no verso 3 e já veio o anjinho: foge! Sai disso, crente, não caia nessa. Você sabe por quê? Porque a sentença para eles é ruim, e se você cair nessa caminhada, a sentença vai servir para você também, e essas pragas vão cair sobre a tua vida. Ele já corta a ação, entendeu? Já pá, ali no meio. É como se tivesse alguém ouvindo a conversa, sai daí. Isso significa o quê? Que alguns estavam cedendo e se relacionando. Qual de nós aqui, de alguma forma, não está caindo nesse sistema? A insatisfação, irmãos, ela é maligna.
A insatisfação é maligna, por quê? Porque ela nos destrói por dentro. A insatisfação exige uma perfeição do outro, ou a outra coisa melhor o tempo todo. Por isso que aquela frase célebre, a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Não é que a grama seja realmente mais verde, é porque nós estamos insatisfeitos com aquilo que temos. Estamos insatisfeitos com os nossos filhos porque eles não atendem todas as nossas expectativas. Estamos insatisfeitos com os nossos cônjuges, maridos e esposas, porque eles não atendem a nossa necessidade ao ponto em que queríamos. Nós estamos insatisfeitos com os nossos trabalhos porque nós nos achamos muito melhores do que os nossos trabalhos. E por isso a gente se acha melhor do que até coisa melhor. Nós somos insatisfeitos com os nossos amigos porque eles não são tão bons quanto eles deveriam ser, porque eu sou bom demais. Então a insatisfação, ela é o demônio que nos corrói. E nós somos assediados por isso. Por isso que a grande questão aqui é: foge, povo meu. Foge dessas coisas, porque você não sabe, mas você está coitando com os demônios. Você está no lugar de morte, você está no cemitério, como a gente acabou de explicar. Então, olha só, esse grande alarido de surpresa, isso nos leva a entender que o anjo citado, que apareceu de surpresa, nos orienta que a sedição, ela é sutil. Quando percebemos, já estamos absorvidos por ela. A igreja é chamada a ser uma comunidade única, dentro dos limites desse mundo maligno. Ó, você sabe qual é a imagem que está sendo desenhada aqui? Êxodo. Está lá o povo no deserto, livre dos seus algozes, não são mais escravos, são povos livres, e eles estão andando, caminhando para a terra prometida. E o que eles estão falando o tempo todo? Que saudade da cebola! Que saudade da cebola do Egito! Nossa, a cebola lá era fantástica. Lá pelo menos a gente tinha cebola. Mas que raio de cebola mais importante é essa? Nós somos assim, nós somos apegados a cebolas. Nós estamos escravos do pecado, escravos da inutilidade, escravos de tudo que não presta. E quando nós estamos caminhando para a cidade prometida, que é a Canaã celestial, a gente fica olhando para trás. Ah, rapaz, naquela época era boa, tinha cebola. E o crente vive em função de cebola. Irmão, você mexeu comigo, mas naquela época, se você mexesse comigo. Irmão, você está caminhando para a Canaã celestial, você está lembrando da época da cebola? Não, porque quando era do mundo mesmo, o bagulho era louco. Vai se converter, rapaz. Está amando a cebola? Então você percebe que essa é a ideia desse texto. Verso 5, e ele vai explicar por que ele vai destruir essa Babilônia. Aliás, ele já destruiu, mas nós vamos ver o reflexo agora. Verso 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Talvez esse verso 5, alguém tem uma versão diferente aí que fala que chegou às narinas de Deus? Seus pecados chegaram às narinas de Deus? Seus pecados se acumularam até o céu. Se acumularam até o céu. Esse acumular até o céu dá a impressão de como se fosse uma fumaça que sobe e vai até o nariz de Deus. Alguma versão que fala sobre o nariz aí? Não. Mas existem algumas versões que falam. Porque esses pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. Irmãos, existem duas citações de textos aqui que falam exatamente o que está acontecendo aqui. Uma é Isaías 65 e a outra é Gênesis 19:14. Agora, Isaías 65, eu quero que os irmãos leiam. Pode ser a partir do verso 3. Eita Jesus amado, vocês pensam, nem acontece isso, tá? Eu só vou ler, mas é só para vocês aí.
partir do verso 3. Alguém quer ler? Já ficou tão empolgado aí? Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Vamos lá? Vocês perceberam que ele está fazendo uma citação desse texto, desde do capítulo 3? Ele está citando esse texto, tá? João está citando esse texto, continua. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Lembra que era covil de coisas de aves, coisas impuras e tal? É isso que ele está citando aqui. É a mesma coisa. Continua. Sim. Povo que fiz, diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Parou. O que nós lemos aqui é o que? Esse texto do capítulo 18 inteirinho. É isso aqui. Vocês estão lembrando de várias palavras que foram ditas? Ele está citando esse texto, Isaías. E não só isso, irmãos, essa imagem, olha só. Tornai-lhe, verso 6, tornai-lhe a dar como ele vos tem dado, retribuir em dobro conforme as suas obras, no cálice que vos deu de beber, dai-lhes a ele em dobro. Qual é o último verso que nós lemos? É exatamente o que está sendo citado aí, o último verso de Isaías 65. Em outras palavras, meus amados e meus queridos, é uma citação de um povo que está sendo corrompido por outros deuses e ainda tem a pachorra de dizer para o outro crente: não se aproxime de mim, porque eu sou mais santo do que tu. Como ensopados, sacrificados a ídolos. Qualquer semelhança é só uma coincidência, tá, irmãos? Vocês não. Ninguém nunca disse isso para vocês. Tem irmãos que se consideram mais santos que outros, mas ele está se prostituindo com a vaidade. Ele comete todos aqueles outros pecados. E só que, irmãos, Deus vai pagar em dobro, porque Deus é justo. E está chegando a narina de Deus. Aí no verso, a justa retribuição, dente por dente. Vocês lembram do código de Hammurabi? Dente por dente, olho por olho. Nossa, mas isso não é justo. Não é justo? Se fosse nós, seria joelho por pescoço, empurrão por olho e cabeça por dedão do pé. Que nós somos assim. Nós somos assim. Entendeu? A gente quer, é sempre desproporcional. Mas esse texto aqui está deixando bem claro no verso 6. Eu sou o vingador. Eu sou justo. E eu pago segundo a obra. Então é o próprio Deus que vai fazer isso. O senso de justiça é Deus que vai executar. O pedido de justiça é nosso, mas a execução é do próprio Deus. Ele é o nosso vingador. Verso 7. Quanto ela se glorificou em delícias, foi outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como rainha, não sou viúva, não verei pranto. Vocês estão vendo a arrogância desse sentimento que está sobre a Babilônia, sobre a Roma? Vocês viram esse sentimento de arrogância? Ela: não, eu sou poderosa, eu tenho tudo que eu preciso. E ela glorifica quem? A si mesma.
E tem tanto crente, misericórdia, Jesus querido, que sinônimo de fidelidade a Deus é andar de carro zero. Não, eu estou andando de BMW porque Deus me abençoou. O miserável, ele diz ele que dízimo, se você não der dízimo, o diabo vai comer as suas coisas. Ele extorque do pobre para viver com opulência. Ele tira do pobre para viver uma vida de idolatria das coisas. Ele quer o melhor carro, ele quer a melhor casa, ele quer o melhor salário, ele quer o melhor de tudo, enquanto o pobrezinho não consegue pagar a sua conta de luz. Primeiro você dá o dízimo, depois você faz as coisas, porque se você está roubando a Deus, então essas pessoas que dizem isso no culto, eu posso dizer claramente com todo o meu coração, elas são ladrões. Eu digo com todo o meu coração, pessoa que não entende a necessidade do pobre, quer exigir dela alguma contribuição, esse é um estelionatário espiritual. Tá? Foge, povo meu, desse lugar. Você não é importante, importante é quanto você contribui. E vamos lá, né? E essa pessoa, ou seja, essa nação ensoberbecida de si mesma, cheia de si mesma, ensimesmada, ela está apontando para Babilônia, que representa Roma, que representa hoje essa sociedade. O que ela diz? Estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei o pranto. Aí no verso 8: portanto, entretanto, todavia, porém, num dia virão as tuas pragas. Gente, qual é a imagem que está sendo feita aqui? Hein? Qual é a imagem que está sendo feita aqui? Egito. Ó, portanto, em um dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. Essas pragas é a praga da morte, a praga do primogênito, em um dia só. E o que olha só, irmãos, essa imagem é tão importante que vocês tenham em mente que é isso que ele está falando. Olha só as imagens que ele está vendendo. O que a rainha acabou de dizer? Aqui não tem pranto, filho. Eu não sou viúva. Eu estou poderosa, eu estou feliz. Aqui não há choro. Ou seja, eu tenho alguém por mim. Aí no verso 8: num dia virão as suas pragas. Ou seja, a praga do primogênito. E o que aconteceu no Egito quando nós lemos esse relato ali em Gênesis, de 17 ali, 19, um pouco antes? O que é o relato que a gente vê ali? O relato de pranto. Egito inteiro chorando os seus primogênitos, chorando os seus mortos. Ou seja, houve muitas viúvas, houve muito choro e houve muito pranto. E será queimada no fogo, porque forte é o Senhor que julga. Ele está falando agora, sabe de quem? Sodoma e Gomorra. Então ele está usando essas duas imagens, o queimar e a praga da morte. E ele vai continuar usando daqui para frente Sodoma e Gomorra como exemplo. Olha só, verso 9: e os reis da terra que fornicaram com ela viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça de seu incêndio. Gente, Êxodo 19. Deus falou que a prostituição, olha, Gênesis 19, verso 14. A prostituição era em nível tão absurdo em Sodoma, que o cheiro chegou aos narizes de Deus. A prostituição, zoofilia, sodomia, todos aqueles pecados que nojavam Deus. E adivinha quem estava lá de boas, tranquilex, se relacionando com todo mundo lá? Quem? Ló. Gente, essas coisas não assustavam Ló. Eu lembro do anjo aqui gritando:
louco, só tem um casalzinho homossexual se beijando. Ah, não tem nada, gente, o que é isso? Cada um gosta de amar do jeito que quer. Foge disso, gente. Não, porque meu filho tem que ser assim, mas deixa ele sendo doutrinado pela TV, pelos vídeos do YouTube e o professorzinho dela lá da escola, ensinando tudo para os seus filhos. E você mesmo não tira um tempo para ficar com seu filho e orientar ele. Aí depois, o que aconteceu com meu filho? Você cedeu a sua paternidade para outro. Você cedeu a sua autoridade para outro. Você cedeu a sua espiritualidade para outro. E o seu filho foi ensinado por outro. Esse é o resultado final. Então, o que aconteceu? Aí Ló, irmãos, presta bem atenção. E o Ló, ele estava com tanta pressa de sair, que o anjo teve que arrastar ele pela mão. Gente, se não fosse o anjo, o Ló tinha queimado junto com a mulher dele. Mas o anjo segurou ele pelas mãos, as filhas, e saiu arrastando. Vambora, sai daí, povo meu, rápido, vamos sair daí. Você sabe o que aconteceu? Depois Ló sentou lá no alto do morro, e ele ficou olhando lá para baixo, e ele ficou vendo a cidade sendo queimada, parecia uma tocha de fogo, e ele ficou lá sentadinho olhando, lamentando. A palavra olhar ali, tá, significa prender a atenção, prender a mente. O sentido de olhar ali não é um sentido contemplativo, imaginando as coisas. Poxa, cara, eu tinha casa lá, tinha gado, eu escolhi esse lugar. Meu tio foi para um mandabeira, eu escolhi aqui era tão bom. Nossa, tinha umas pastagens, nossa, aqui tinha tanta coisa boa. Olha, queimou tudo, não tem mais nada aqui, mais nada. De novo, irmãos, aquela imagem do crente, do abençoado fugindo do Egito, lembrando da cebola. Essa imagem que está toda aqui. Os reis da terra que fornicaram com ela e viveram as delícias, a chorarão, e sobre ela pratearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Essa imagem. Ou seja, quando essa grande meretriz foi destruída, muitos vão chorar. Muitos vão chorar. Agora, irmãos, eu poderia aplicar isso um pouquinho. A gente chora, né, quando essas coisas devem ser tiradas do nosso coração, né? Só dou meu lugar tão bom, né? Ali onde eu faço meus relacionamentos, é um negócio escuso assim, ali, um escuso ali, mas todo culto de domingo eu posso confessar o meu pecado a Deus, que eu sei que Ele vai me perdoar. Então, um esquemazinho aqui que a gente ganha uma graninha a mais, uma graninha a menos, uma coisinha que a gente rouba aqui, outra que a gente furta ali, não rola nada, né? Aí você vê como que isso é complicado para o caráter cristão. Foge, povo meu. Verso 10 continua com a mesma imagem. Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. De novo, irmãos, é a mesma imagem que nós temos da cidade de Sodoma e Gomorra. Gente, foi tão rápido a destruição de Sodoma e Gomorra que não dava tempo nem de olhar para trás. Se você olhasse para trás, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. Ela se tornou em estado de sal. Morreu. De tão pressa que essas coisas aconteceram. Ou seja, a imagem ainda é de Gênesis 19. E as pessoas vão olhar, aqueles que têm algum tipo de relacionamento com Babilônia, um relacionamento com a meretriz, e toda vez que ela vê o seu grande ídolo sendo destruído, a sua fonte de riqueza, a sua fonte de delícia sendo destruída, o que você faz? Você chora, você fica triste. É um carro que você perde, é algum negócio que não deu certo. Você sabe que aquele negócio não é bom, sabe que aquilo não veio de um bom lugar, sabe que aquilo não é presente de Deus, que não é legal, mas você fica triste assim mesmo, quando é tirado. E você fica triste. Ai, ai. Verso 11: e sobre ela choraram e lamentavam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Como é que vai comprar? Está tudo destruído. Ou seja, aqui, irmãos, o anjo ele está falando o seguinte: vocês que confiam
em seus relacionamentos que não é com Deus, vocês serão abalados quando todas essas estruturas estiverem destruídas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para os irmãos. Talvez você fale assim: não, porque o meu candidato, se fosse o Bolsonaro, a minha vida seria melhor. É provável. Ah, porque Lula agora é melhor, né? Não, eu discordo plenamente, né? Pelo que eu estou vendo, o resultado discordo plenamente. Mas qual que é o problema? Tanto bolsonaristas quanto esses comunistas, esquerdistas de uma forma geral, todas as suas confianças estão no Estado. É o Deus deles. Essas pessoas acham que é eles que vão fazer alguma coisa. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que aprender é estar satisfeito com o pouco que temos. Primeiro. Segundo, entender que a tua redenção vem de Cristo. Cristo vai redimir a terra. Não vai ser Lula, nem vai ser Bolsonaro. Ele vai redimir a terra. E a sua confiança não está no Estado, porque o Estado não te dá nada. O Estado não te dá nada que você não tenha dado ao Estado primeiro, e ele te devolveu 1/3 de tudo que você deu para ele. Eu, por exemplo, pago 27% direto e não recebo nada em volta. Absolutamente nada. Imposto sobre imposto, inconstitucional. Nós somos escravos. Eu não sou o dono do meu carro, porque é só eu pagar IPVA e eles prendem. Eu sou dono? Não sou. Eu comprei, mas eu não sou dono. Se eu não pagar IPTU da minha casa, eu comprei a casa, mas eu não sou dono da casa. Deixa de pagar IPTU se o governo não vem e toma. Quem que deu isso para o governo? O que é seu? Nada. O filho é teu, mas se você não matricular ele na escola, o ECA, ele vem atrás de você e quer te processar. O filho é meu, eu coloco na escola se eu quiser, eu educo se eu quiser. Nem o filho é teu, ele quer ter o direito de ter filho. O Estado quer definir o que é casamento. O casamento existe antes do Estado. O Estado não define o que é casamento. Vocês entendem? É a Babilônia tomando conta de nossas vidas. O que eu estou querendo dizer? Foge dela, povo meu. Cada família, como? Essa é uma pergunta. Por que vocês me perguntaram como? É que nós, cristãos, vivemos como grupos de sociedade alternativa, onde nós temos uma realidade dentro da nossa irmandade cristã, mas ao mesmo tempo nós somos obedientes às leis. Mas toda a influência que nós temos na nossa vida, ela é baseada no nosso reino, no Kyrios, o nosso Senhor. Não é baseado em nenhum tipo de governo, a não ser o governo de Cristo. Então quem dita as leis? Cristo, a Bíblia, a Escritura. Para mim, casamento é homem e mulher. Ah, mas é importante para o casal homoafetivo ter uma união estável no documento. Eu apoio. Eu também acho que todo aquele que constrói uma vida junto, seja um casal homoafetivo, eles têm direitos, sim, direitos financeiros, porque se um morre o outro, como é que fica? Vai ficar sem cuidado? Eu não estou dando aval ao tipo de relacionamento que não é condizente com o que a Escritura diz, mas eles precisam ter segurança, sim, eles precisam ser protegidos, sim, eles precisam ser respeitados, sim, e todas as vezes que entrarem aqui vão ser respeitados, assim como meus amigos são, que eu tenho muitos amigos gays, homossexuais, seja lá queer, o que vocês acharem, eu tenho muitos, minha esposa é testemunha disso. Nunca abandonei minhas amizades, apesar de não estar de acordo com a prática. E eu defendo o direito deles de terem sim dignidade, honra como qualquer outro cidadão. Agora o que não dá é para empurrar regras para cima de mim. Eu vivo segundo o meu rei, o meu Deus, o meu governante, que é o meu Senhor. Então vivamos assim, irmãos. Gente, não cai nessa ilusão de que quando subir um presidente evangélico a nossa vida vai mudar. Não vai. Não vai. Não vai. Por quê? Porque nosso consumo não está nele. Nosso consumo está em Cristo. Enquanto as pessoas estiverem dependendo disso para sobreviver e para ter uma vida feliz, deixa eu te avisar. Você é um idólatra. Você está confiando na pessoa errada.
Então, verso 11: e sobre ele choraram, lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Você está vendo que as relações aqui são que tipo de relações? Comerciais. Ninguém está nem aí para você. Você acha que o governo está aí para você? Não, ele tem uma relação. Você paga para ele e ele te paga 1/10 de tudo que você deu para ele. Ele te toma tudo e não te entrega nada. É assim. As pessoas, quando relacionam com você, não relacionam com você pelo quem você é. Elas se relacionam pelo que você tem. Vamos fazer um negócio com o que você tem. Vamos fazer de você negócio. Esquece. Só a comunidade cristã relaciona com a outra porque ama a outra. O resto não funciona. Fuja disso. Não existe relacionamento verdadeiro fora de Cristo. Irmão, se você ama Deus, você é fiel às coisas de Deus, você não vai ter paz com o mundo. As pessoas do mundo não vão te tratar com a dignidade que você tem que ter, que você merece. Eles não vão te respeitar, porque o Deus dele é outro. E possivelmente o Deus dele é ele mesmo. Tá? Verso 12. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho, de púrpura, de seda, escarlata, E o verso 13 ele continua falando de quê? Especiarias. Aqui que eu falei, irmãos, nós estamos falando de uma sociedade em cada 10 nascidos, 6 eram escravos. E os que eram livres viviam uma vida de escravos. E o que a grande prostituta, a grande Babilônia estava preocupada? Com especiarias. Irmãos, o importante é eu ter um Rolex. Que diferença faz um Rolex, gente? Que diferença faz? Eu tenho uma Dodge Ram. Eu tenho uma Opala 88. Mas vocês percebem que... Oi? Lá, minha esposa tem uma cadeira de roda. Cara. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês percebem que as pessoas, elas estavam procurando com canela, incenso, mirra, ouro, elas estão preocupadas com coisas. Irmãos, enquanto o Evangelho nos ensina a estar preocupado com as pessoas são importantes, as coisas não são importantes. Vivamos uma comunidade alternativa onde nós priorizamos as pessoas e não o comércio e não o que elas têm. Irmãos, e elas vendem tudo. Você pode ver no verso 14, daqui para frente nós vamos encontrar, vai ter um momento, até as almas das pessoas vão ser vendidas. Verso 14: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. Irmãos, viver um padrão desnecessário e fazer de tudo para mantê-lo é vender a sua alma. Posso repetir isso de novo? Vou repetir isso de novo. Viver sobre um padrão desnecessário, ou seja, um padrão que não é seu, e fazer de tudo para mantê-lo é vender a sua própria alma. Tem gente que faz de tudo para manter o seu padrão, e o padrão dela torna o Deus da vida dela, e ela nunca está satisfeita. Irmãos, o ser humano nunca vai estar satisfeito. Isso é interessante no padrão de vida, porque outro dia eu vi na internet pessoas que alugam mansões e colocam lá nos status, tiver foto e tudo mais, colocam assim, mais uma conquista. Então as pessoas ficam impressionadas com a mansão que a pessoa adquiriu. Então ela passa a impressão que ela comprou. Aí os pessoal que fica lá caçando a vida dos outros achou que não era comprado, mas era alugado. E tem gente que está vendendo até casa alugada. Eu vi hoje também isso. É alugada e diz que está vendendo, né? Ou seja, estelionatário. Então, vocês estão vendo, o padrão são novos deuses que nós colocamos em nós.
Quantos de nós aqui não somos escravos dos padrões que vivemos? Credo, eu vou pegar um ônibus para ir no centro da cidade. Irmãos, está brincando, mas é verdade. Nossa, eu vou repetir a roupa no domingo. Para mulher é mais difícil, né, gente? Para mulher é mais difícil, eu sei. Eu brinco que a minha esposa é uma centopédia, tanto sapato que ela tem. Gente do céu. Ó, hoje eu quero que aquele, hoje eu quero que aquele. Estou brincando, tá, irmãos? Mas vocês percebem que essas pequenas coisas, elas nos distraem. São os extremos. Exatamente. Tem um certo nível saudável e aquele que, né, vai contra todos, né, gente? Sim. Mas saudável geralmente é o nosso, irmã Eliana. O saudável geralmente é o nosso. Geralmente é o nosso saudável. Mas a referência aqui é: a cada 10 pessoas, 6 eram escravos. E provavelmente quem não era escravo, era livre e vivia uma vida de escravo. Ou seja, a cada 10, 2 tinham uma vida que poderia ter alguma coisa que não fosse pão e água. Então, olha só, no verso 15: os mercadores dessas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, e chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas de tanta riqueza. Aqui nós estamos vendo um testemunho de fora da derrocada da grande Babilônia. Essa frase aqui, esses 2 versículos, foi colocado para dizer que haverá testemunhas da destruição, da arrogância e da soberba dessas pessoas que tiveram esse tipo de relacionamento com a Babilônia. Ela vai ser julgada de uma vez só, mas é necessário que haja testemunho, porque Deus não faz nada sem testemunho, porque testemunho testifica a verdade. 17: e todo piloto, e todo que navegava em naus, e todo marinheiro, e todos que negociaram no seu mar, se puseram de longe, vendo a fumaça do incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a essa grande cidade? Que cidade é semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, a qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Essa profecia é sobre Roma, irmãos. O contexto do capítulo 17 fala sobre os 10 reis romanos, fala sobre os 7, né? 3 não tiveram significado nenhum. Ali está falando sobre Roma, apontando para Roma, sobre a opulência de Roma, sobre o desrespeito que Roma tem com seus fracos, com seus pequenos. Não há um profeta, não há um rei que possa julgar Roma, mas há um Deus que irá julgar. Irmãos, essa nação está fazendo isso hoje com os pobres, usurpando o direito dos pobres. Não se preocupa, Deus vai julgar esses corruptos que estão desde o STF, a presidência da República, a deputados, a todos eles. Deus irá julgar todos eles, e seremos testemunhas, e veremos com os nossos próprios olhos: ai, ai, caiu a grande Babilônia. Nós veremos tudo isso. E olha só para encerrar: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a sua causa quanto a ela. Irmãos, desde o capítulo 4, os santos, os velhos, os anciãos, os decapitados, os mortos, os perseguidos estão gritando: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não julga a Babilônia? Até quando o Senhor não julga? Até quando? Até quando? Aí ele dá uma palavra: está aí, alegrados, que chegou o dia. Verso 21. Verso 22: em ti não se ouvirá mais voz de arpistas, de músicos e de flautistas, de trombeteiros, nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. O ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Em outras palavras, Deus destruirá a cultura. Olha só: artífice, cultura, músico, cultura, flautista, cultura, trombeteiros, culturas, exércitos,
Ruídos de Mó significa economia, dinheiro, coisa de comer, porque é lá que se tirava farinha. Mó, tá? É uma pedra que ela vai rodando e vai fazendo barulho, e ela vai triturando trigo, triturando um monte de coisa. É mó, esse é chamado de mó. Ou seja, você coma tão opulenta, não vai ter mais cultura, não vai ter mais comida, não vai ter mais diversão, porque de uma vez só Deus vai destruir você totalmente. Esse é o capítulo 18. Agora a gente vai se preparar para o 19. Então não temos mais nenhuma dúvida, vamos colocar de pé, agradecer a Deus, que nós conseguimos falar 22 versículos em 1 hora e 10 minutos. O verso 19 vai vir aí para fechar, tá bom? Todos esses detalhes, irmãos, e nós já estamos nos aproximando do famoso milênio, Apocalipse 20. Daqui a pouco a gente chega lá. Meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês, que cada aplicação desse texto seja uma bênção para a vida de nós, para que nós não nos peguemos desavisados, porque o anjo, ele veio aqui e cortou conversa no meio do caminho. Caso qualquer um de nós esteja caminhando por isso, que o anjo venha nos avisar, para que nós não cedemos a esse tipo de coisa. Irmãos, estejamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, e louvado seja Deus por causa disso. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos. Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem ensinado, pelas revelações bíblicas, pelos ensinamentos que aqui, Senhor Jesus, essa igreja tão fielmente tem exposto. Peço que o Senhor abençoe o Teu povo, os leve, Senhor Jesus, em segurança, e que a cada dia, Senhor, eles sejam testemunhos, Senhor, verdadeiros apóstolos, verdadeiros santos, verdadeiros mártires, que essa comunidade possa crescer em verdade, e que o significado das Escrituras estejam claros em nossos corações, Pai. Abençoe o Teu povo, os guarde e os abençoe, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Está encerrado mais uma vez o nosso culto de ensino, e até a próxima semana. Deus abençoe a todos.